Hashem, quero desejar a todos aí uma boa tarde, né? Somos da sinagoga, Britiolã, Rio de Janeiro, aqui na Palhada, Nova Iguaçu, né? Estamos com o Roche, Mauro, Yehudá, Alev e Yehudá, né? Para mais um shiur. E nessa data festiva, né? Da festa das cabanas, uma maravilha, um grande brahut. Vamos orar pela sua vida, amém? Fechando nossos olhos. Avino Malakeinu, Shammah Shammai. Bendito seja o teu nome, eterno, soberano, Rei do Universo. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui tu tem nos dado a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Ó Deus, nesse momento eu te peço pela vida do teu servo. Usa, Senhor, uma vez mais a vida do teu servo como instrumento para nossas vidas, Hashem. Abra nosso entendimento, de modo que venhamos entender o que tu queres falar com cada um de nós. Amém. Aqueles, ó Pai, que são telespectadores, que vão estar ouvindo também, Senhor, que tu possa visitar o coração dele, a mente, Senhor. Dá uma direção, Senhor, e para que nós venhamos entender que somos suficientemente necessários de ti, Hashem. Tenha de misericórdia da vida do teu servo, reveste as suas armaduras, ó Deus, e sustenta-nos com a tua graça, com a tua misericórdia. É o que te pedimos e te agradecemos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Todaravá. Baruch Hashem, Britiolã, Rio de Janeiro. Deus que Alev e Yehudá. Yehudá. Hoje nós estamos aqui em Nova Iguaçu, na casa do irmão Pinhas Fábio, que gentilmente cedeu a sua casa para fazer a nossa sucá, a grande brahá. Nós viemos lá do centro da cidade do Rio de Janeiro, que é a nossa sede aqui no Rio, viemos para cá. E nós estávamos comentando justamente o que é a kavaná, né? A intenção do coração. O ano passado, Pinhas teve a intenção de fazer uma sucá, acabou não fazendo, mas ficou aquilo no coração. E esse ano, um ano depois, o Eterno respondeu, falou assim, pela tua intenção no coração, vou movimentar a sinagoga para que seja na sua casa. E foi. Pela intenção, pela vontade de servir o Eterno, e cumpriu a mitzvah de fazer uma refeição. Nós estávamos até agora na sucá, linda. Aí a chuvinha começou a cair um pouquinho mais forte, o computador aqui podia dar algum problema, né? Então a gente falou, poxa, vamos continuar aqui o nosso estudo, mas dentro da casa, depois parando a chuva, a gente vai esperar secar, a gente volta para lá, a gente vai voltar para lá. Mas é isso que o Eterno quer de nós. Qual é a tua intenção do coração? Qual é a sua sede? Isso é uma pergunta que Yeshua mesmo falou, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho isso no último dia de Sukkot, né? Esse último dia, Yeshua falou que ele é fonte das águas vivas. Quem tem sede, venha. Né? Então, como é que está a sua sede? A sua sede de servir o Eterno, de querer estar servindo o Eterno. Falou em sede, colocou água, toda está servindo ao Eterno. Então as palavras que Yeshua disse, né, quem tem sede, vem a mim e beba, João 7,37. Tem uma profunda conexão com essa festa de Sukkot, que é uma das 3 grandes festas de peregrinação judaica, né? Que é celebrado em outono, mencionado em Levítico 23, 33, 43. Essa festa de Sukkot, a gente já começou a trabalhar ela no primeiro dia de Sukkot, lá na sinagoga. Nós fizemos um shiur, um estudo, falando justamente sobre essa questão. Falamos sobre os elementos, né? Nós estamos aqui com, como é que é isso? Do lado. Esse conjunto de 4 espécies. O lábio é essa maior aqui que dá nome para todos. Vocês lembram como é que foi que eu falei aqui, o que representa cada um desses elementos? Vocês estão lembrados? Sim. Lembra? Então como é que é? O lulávio tem... São 4 elementos.
O etrog tem cheiro E gosto. e gosto. O lulave tem Lá você cheiro. Não tem cheiro, mas tem fruto. Tem gosto. Tem gosto. Uhum. Esse de cá, a radaça do lado de lá. Essa Radaça Tem cheiro? tem cheiro, mas não tem fruto. Gosto. Né? Não tem fruto. Aravá. E aravá tem. Não. Não tem nem cheiro nem fruto. Nem gosto. Tem algumas interpretações, né? Quais são as interpretações? Aqui, o etrog, que é uma fruta cítrica. O etrog, ele tem cheiro e gosto. É aquela pessoa que estuda a Torá e aplica a Torá e dá bons frutos. Ele vai e passa esses ensinamentos, não fica um ensinamento só com ele. Ele repassa esses ensinamentos. Ele não guarda para si. Então, estuda e pratica e dá bons frutos, né? A gente vai falar muito isso, né? Pelos frutos, né? Vai conhecer. Quais são os seus frutos? Esse aqui, como é que é o nome? Radaça. Hadass, que vem de... Hadass é Hadassah, né? Que é a rainha Esther, né? Vem do nome dessa planta aqui. Parece um pouquinho a murta, né? Ela vem em 3 em 3 aqui. Dá fruto, mas não tem cheiro. Não, tem cheiro. Tem cheiro, mas não tem fruto. Não tem fruto. Então é aquela pessoa que estuda muito, mas não passa o que estuda a Torá. Ele não passa para ninguém. Fica só com ela. Esse aqui, Aravá. Lembra? Não tem nada. Não tem nada. É aquela pessoa que não estuda e não tem o que passar. E nem quer passar. Do lado, que é esse aqui. Não tem cheiro, mas tem fruto. Tem Mas dá cheiro, fruto. mas dá É fruto. uma tamareira. Isso aqui é uma folha de uma tamareira, né? Quando a tamareira ela está você vê, ela está crescendo, cresce aquele broto daquela fruta, da folha, melhor dizendo, ela cresce assim. Você vê um coqueiro, uma palmeira, né? Ela cresce assim. Então ela tem fruto. Não tem cheiro. Ou seja, é aquele que mesmo não tendo um grande estudo, mas um pouco que ele aprende, ele pratica e tenta ajudar os outros. Ele não é um erudito, mas o pouco que ele sabe, ou seja, Hashem fala para nós, olha, ninguém é tão pouco que não possa dar nada, né? Mas assim, você pode, mesmo você tendo pouca condição, pouco conhecimento, você pode estar ajudando a desenvolver os irmãos. Você pode estar fazendo algo pelos outros. E interessante também, você vê, isso aqui é uma folha que ainda não se abriu. O que Hashem está falando conosco, né? O Eterno fala conosco. O Eterno está falando o seguinte, você ainda é um projeto para mim, algo muito maior. Você vai se abrir ainda. Você tem o potencial dessa folha aqui é enorme. Você está dando, né? Você tem, mas o teu potencial é muito maior. Você vai crescer muito mais que isso. Quando essa folha, né, estão presa aonde? No caule, né, na árvore. Por isso que nós somos enxertados na oliveira e temos que continuar na oliveira. A seiva da oliveira é a Torá. Se você falar assim, a Torá não existe mais, você está negando aquela seiva. Então, você vai secar. Então essa folha aqui, quando ela se abrir, vai estar no potencial dela todo. E ela abrindo, tem duas situações. Vai dar sombra, é claro, mas ela vai estar fazendo o quê? A fotossíntese, para gerar energia para a planta. Então ela se nutre da planta e troca com a planta energia também. Olha só que coisa, ela se nutre e troca. Aí ela cresce, ela consegue se abrir. Se ela se nutrir e trocar, ela consegue se abrir. Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Essa que é a beleza, né, disso tudo. E temos também uma outra interpretação. Qual é? Vocês lembram? Sim. A gente falou? Qual é? Etrog simboliza É uma pessoa, são as pessoas, simboliza o coração da pessoa. o coração. A Kavaná. Coração, a Kavaná. O nosso coração. Como é que está o teu coração? A gente tem que entender que dentro do judaísmo tudo é simbolismo. Ninguém está fazendo aqui, vamos fazer aqui uma, como é que fala, uma simpatia, e pegar aqui, balanço. Depois a gente vai fazer, né? Hoje no Shabat nós não fazemos, né? Mas faz os movimentos. Não é para uma simpatia, não, é para você estar entendendo isso. Você está trazendo para você isso. Então, o coração, como é que está o seu coração? Aqui, Olhos. Hadass. Simboliza os olhos. Hadass, se você for ver, colocar assim, né? Não parece uns olhinhos? Parece uns olhinhos, né? Parece uns olhinhos. E ela vem de 3 em 3. Aí simbolizando nossos olhos. Mas 2 olhos, tem um terceiro olho aí. Estou falando na questão de visão espiritual. Como é que estão os seus olhos? Se os seus olhos forem bons, como é que você está enxergando? Primeiro a si mesmo, isso que é importante. Como é que você está se enxergando? Um dos problemas que a gente tem é que a gente tem, às vezes, uma baixa estima. Uma situação que você não vê o teu potencial. Às vezes o inimigo vê, né? Mas você não consegue se enxergar o teu potencial. Como é que você está se enxergando? Como é que você está enxergando os outros? Será que você está com um olhar muito crítico para você mesmo, para os outros? É aquela história, o copo está meio cheio ou meio vazio? Né? A gente até, outro dia, a Moralé estava lembrando de uma história, né? Um grupo de pastores, tinha um pastor que não falava mal de ninguém. Né? Essa história é ótima. Isso tem a ver com aqui também. Tá? Eu vou falar nessa história quando chegar aqui. Tá. Né? Aravá, lembra o quê? Boca. Lábios. Boca. Boquinha. Aravá é tipo um salgueiro, né? Ele fica junto a águas, né? Lugar que tem água, bastante água. Lembra a boca. Nós sabemos que a boca, né? Quando Yeshua fala o que, né? não é o que pior, não é o que entra, o que sai. Ele não está falando assim, ó, você pode comer tudo. Não, nada disso. As leis de Kasherut, o que pode e não pode, conforme está na Torá, em Levítico principalmente, continua. A gente estava até conversando sobre isso hoje, né? Quando Pedro tem aquela história do lençol, ele mesmo fala, olha, eu não como nada disso. O que ele está falando? Eu mantenho a dieta kosher. Eu não vou comer qualquer coisa. Eu sei o que pode e o que não pode. O que a Torá permite e o que a Torá não permite seja comido. Então, isso o Yeshua já tinha ido, né? Então, quer dizer o seguinte, Pedro, que era um dos principais, não era o principal era Jacó, Tiago, irmão de Yeshua. Ele está falando, olha, eu estou guardando o que está na Torá e o que Yeshua me ensinou. Então, de cara a gente sabe isso, mas então, Lashon Hará, língua má, né? Então, é uma coisa muito grave, né? Nós sabemos a Tsará, né? Que é, muitos falam lepra, né, tal, uma doença espiritual que tinha muito na época de Yeshua. Um dos principais causas era a língua má. Então, se você fala algo ruim, vai trazer algo muito ruim. Tem um livro, a gente estava até conversando, né, que fala até que você não pode falar nem mal do mosquitinho que está... Eu fico caçando mosquito, dando tapa no mosquito. Pois é. Você não vai nem falar mal do mosquito. Ainda não cheguei nesse nível, né? Não pode reclamar de nada. Então,
a história da que eu ia contar, né, desse pastor, né, o Rabino, enfim, pastor Rabino, enfim, não importa. Ele, o que acontece com ele? Ele não falava mal de ninguém, ninguém. Ele podia ter aprontado o que for, não falava mal de ninguém. Aí os colegas falaram assim, vamos pegar ele, vamos falar do inimigo, né? Vamos falar do inimigo. Sabe quem eu estou falando? Vamos falar mal do inimigo, que esse ele vai ter que falar mal, convenhamos, né? Aí começaram, porque fazer isso aqui, aí começaram, fazendo aquela lista enorme. E aí, o que você acha? Aí ele virou, esse não falava mal de ninguém, falou assim, a gente tem que reconhecer, ele é trabalhador, hein? Ele é trabalhador. Aí o pessoal, você não aguenta, chega. Eu não aguento. Não aguento. Então, é um esquema que a gente tem que entender, né? Essa situação toda aqui, para a gente estar se policiando mesmo, vamos colocar assim. Primeiro nos conhecemos, quem nós somos, o que nós estamos fazendo, e entender que quando juntamos todos esses elementos e fazemos o movimento das 4 direções cardeais, né, nós estamos falando primeiro que o Eterno é soberano em todas as direções. E nós, como uma congregação, nós como um povo, mesmo com nossos defeitos e nossas virtudes, nós podemos estar juntos. Que um ajuda o outro. Esse que tem conhecimento e passa, vai se juntar a esses outros e vai passar conhecimento também. Vai ensinar. Esse aqui que tinha conhecimento no passa, só por estar junto desse aqui que está passando, vai falar, poxa, vou começar a trabalhar. O passar também não é só passar conhecimento, é trabalhar em prol. Né? O que você está fazendo em prol do reino de Deus, né? O que você está fazendo em prol, né? Para ajudar da sua comunidade? O que você está fazendo? Né? Então esse cara vai falar, pô, tem que fazer alguma coisa. Esse aqui que não fazia nada, vai começar a aprender. E passo a passo vai começar a fazer. E esse, que mesmo não tendo conhecimento já ajudava, imagina agora tendo conhecimento dos outros. Que o Etrog, que tem conhecimento e passa. Então o Etrog aqui vai passar também um conhecimento maior. Então esse que fazia vai fazer mais ainda. Então dentro das nossas defeitos e qualidades, mas se nós estivermos juntos, nós vamos conseguir trabalhar realmente, efetivamente trabalhar por Deus de Deus. Efetivamente. Juntos, aqui, ó, todos juntos. Seria comparado ao corpo de Cristo? Sim. De Yeshua? Corpo de Muita Yeshua. palavra. Todo mundo, cada um. Sim. E o Lulav também, não parece uma coluna vertebral? Parece uma coluna. É uma sustentação. A sustentação nossa, né? Nós estamos na terra, mas temos que estar ligados no céu. Se você perde essa conexão, você se perde. Se você faz isso aqui, você perde a conexão. Né? Você tem que estar na conexão aqui, com o céu, o tempo todo. Se você perde essa conexão, já era. Amém? É isso que eu queria relembrar, né? A gente tinha falado para a gente dar continuidade, a gente já tinha falado do Shiur, né? Outro ponto importante que nós falamos também nessa... Foi quarta-feira à noite, né? Foi. Quarta-feira à noite nós falamos também quanto à continuidade dessa festa. A continuidade dessa festa é muito importante. Nós tivemos Yom Teruah, que é Rosh Hashanah, o mundo inteiro julgado, Yom Kippur, 10 dias depois, dia do perdão. E essa festa é continuação dessas duas. Por que essa festa ser efetivamente agora, nessa época agora? Poxa, outubro? Mas o povo não começou a jornada no deserto quando foi em Nissan, né, que era março, abril, né? Poderia ser março, abril essa festa? Tem vários motivos.
Um dos motivos é março, abril, está uma época de quê? De calor. Você ir para uma cabana no calor até que é legal, né? Você sai de um local quente, vai para um lugar mais arejado. Isso é legal. A cabana, lembrando, né? O teto dela tem que ser de folhagem e você vê o céu. Para mostrar a precariedade nossa e nossa total dependência com o Eterno. Então, essa história toda, né, porque essa época nós estamos no hemisfério sul, Israel está no hemisfério norte. No hemisfério norte, aqui vai entrar verão, né, apesar de estar esse tempo complicado, vai entrar verão. Lá vai entrar o quê? Inverno. Então já começa o período de chuvas, para a gente ver, ó, é época de chuva aqui no Rio de Janeiro, não, vai estar com chuva, né? O tempo está mudando, então época de chuva. Época de chuva, já começa a ficar mais frio. Para a pessoa, não, eu vou ficar na cabana porque é mais confortável. Não, você vai ficar. Nós ficamos na cabana o máximo de tempo, até que a chuva engrossou, falei, vamos ter que sair, senão vai estragar até o computador aqui, né? A gente tem que sair, mas a gente ficou o máximo tempo ali. Por quê? É para você realmente mostrar ao Eterno a tua vontade de cumprir aquela mitzvah. Não apenas, vou cumprir porque eu tenho que cumprir. É a vontade de fazer. Então, o que eu estava falando é uma continuação das duas. Por quê? Você tem primeiro, nosso advogado vai me ajudar. Você tem primeiro o quê? Um julgamento. Aí 10 dias você está tendo lá o recurso, aí tem o dia, né, que esse recurso vai ser julgado, né? Aí em Yom Kippur é julgado. Não é isso? Isso. Aí é julgado. Mas ainda tem um período ainda para ser trânsito julgado, não é isso? Exatamente, até esgotar todos os recursos. 5 dias depois de Yom Kippur vem o quê? Sukkot. São 7 dias, mais um na diáspora, né? Vamos colocar hoje. Sukkot. É esse período que ainda você pode ainda fazer algum recurso, você mostrar que realmente você se arrependeu, você fez a techuvá. O que é techuvá? É arrependimento e retorno ao Eterno. Eu até comentei com vocês que, meu entendimento, os que aceitaram realmente Yeshua como Mashiach eram aqueles que atenderam o chamado da Techuvá. Yohanan, João Batista, quando ele falava arrependei-vos, ele está falando assim, volta, ele está falando faça Techuvá. Na tradução é faça Techuvá, quer dizer, a palavra certa, né? A tradução colocou arrepender, mas a palavra certa é faça Techuvá. Para que você retorne à vontade do Eterno. Todos aqueles que fizeram a Techuvá e voltaram para o Eterno, quando Yeshua se apresentou, que o ministério dele era esse, preparar o povo. Como preparar? Ele estava chamando o pessoal a se arrepender, voltar aos caminhos do Eterno. Então, quando ele chega e fala isso, Yeshua vem. Quem atendeu esse chamado de praticar verdadeiramente a Torá, aceitou Yeshua como Mashiach. Aqueles que estavam, vamos colocar assim, desviados, né, como a gente costuma falar, não aceitaram Yeshua como Mashiach. Eu não estou falando hoje o povo de Israel, um judeu de família judaica, de mãe judia que não aceita Yeshua como Mashiach, tem outros motivos, é bem diferente. Tem alguns que a gente sabe que são até seculares, mas outros religiosos. Mas a gente sabe que tem motivos até culturais, de perseguição, de morte. A Igreja Católica na Inquisição horrorosa, sim. Mas e a protestante? Tem uma culpa muito grande. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler usou o quê? Livros, teses de Lutero para perseguir os judeus, como embasamento religioso. Se alguém vinha com ele aqui, você está fazendo isso, é contra Deus, ele ia falar assim, não, legal, então olha aqui o que o teu líder aqui, Lutero, falou.
Era para perseguir, destruir sinagogas. A Noite dos Cristais foi baseada nesse livro. Judeus e suas heresias, tem uma coisa assim. Então, é uma coisa muito grave. Então, é outra coisa. Mas voltando para a época de Yeshua, aqueles que não aceitaram Yeshua como Mashiach, é porque não estavam vivendo a Torá. Yeshua veio, o verbo, né, se fez carne. Ele é a Torá viva ali, ele veio trazer a interpretação correta da Torá. Quem não estava vivendo a Torá verdadeiramente, ou seja, não tinha feito a Teshuvah, que é arrependimento dos erros e voltar para o caminho de Hashem, o caminho de Hashem só pode voltar quem tem a Torá. Aqueles que têm a Torá voltam e cumprem, não fazem mais os mesmos erros, aceitaram Yeshua como Mashiach. Quem não fez isso não aceitou. Está entendendo como é que foi? Então, os primeiros seguidores de Yeshua eram todos o quê? Judeus. Todos judeus. Não tinha ali gentil, não. Ah, mas em Atos 2 falaram-se várias línguas, né? Então tinha gente lá, tal, que não era judeu. Todos eram judeus. E todos estavam ali na festa de quê? Qual era a festa que eles estavam ali? Shavuot. Pentecostes, que é uma das festas ali, 50. O que é Pentecostes? 50. 50 dias após o quê? Pêssego. 50 dias após o Pêssego, como é que a gente faz? Contagem do Homer. Lembra como é que é a contagem do Homer? Você está assim olhando na janela, passa um homem, passa um menor, passa uma mulher, aí passa um outro homem. É isso? 1, 2, 3. Aí mulher você não conta, você pula. Essa é a contagem do Homer. Passa um homem. É isso? Não. É, Maria? Não. Não, fala assim, não, você está querendo me enrolar. Fala assim, para de me enrolar. Não é nada disso. Para com isso. Para de me enrolar. Nada disso. Contagem do homem. Acabou Pêssego. Páscoa. Mas a Páscoa na data certa. 14 para 15 de santo. Enfim, não vou entrar no mérito agora, senão a gente não sabe. Acabou Pêssego. Você conta 50 dias até o quê? Shavuot, que é a entrega da Torá. Pentecostes, 50 dias, né? 50. Você vai contar, para que você vai contar isso? E tem os atributos. Para você se preparar para receber a Torá. Olha que coisa. Você vai receber a Torá de qualquer jeito? Não. Você vai passar pelo período, né, da festa dos pães asmos. Você vai ficar lá 7 dias, uma semana, sem estar o quê? Comendo o quê? Hametz. Você não vai comer hametz. Você vai estar o quê? Buscando uma, vamos dizer assim, uma limpeza interior, né? Um ajuste interior. O hametz, fermento, simboliza o quê? Pecado. Pecado. Então, alimentos que podem fermentar, você vai evitar. O pão é matzah, aquele pão que parece um biscoitão. Então, você vai se preparar 50 dias, depois passa essa festa, pode comer de novo, mas 50 dias. A cada dia, você vai fazer orações específicas, por uma qualidade que você precisa estar trabalhando, para você poder receber a Torá. Quando Yeshua fala para os talmidim, discípulos dele, ó, fiquem em Jerusalém, até serem revestidos por Deus. O que ele estava falando? Olha só, acabou o Pêssego, você tem 50 dias até Shavuot. Tem a festa das primícias também, tal, mas até Shavuot, que é uma das 3 festas principais. Quais são as 3 festas principais? Pêssego. E Hashem fala assim, são as minhas, Modim. Pêssego, Shavuot e Sukkot. Pêssego, Shavuot e Sukkot. Nós estamos em? Sukkot. Olha a importância. Fica. Não se dispersa. E fica o quê? Cada um na sua casa, não, fica junto. Por isso que é importante a vida em comunidade, tá entendendo? Muitos falam assim, minha casa é minha sinagoga. Sim e não. Sim e não. Bacana. Certo. Sua casa é sua sinagoga. Mas se você não tiver em comunidade, esse ajuste, esse crescimento, você não consegue. Senão o show vai falar assim, legal, olha só. Em Shavuot, vocês voltem para Jerusalém, que é festa obrigatória, vocês estarem em Jerusalém, vocês voltem.
e fica, né, cada um na sua. Não, fica juntos. Não saiam daqui, fica em Jerusalém juntos. Que quando for revestido vai ser onde? No templo. O cenáculo foi no templo, não foi numa casinha ali. Foi no templo o cenáculo. Estavam dentro do templo. Quando houve a mesma manifestação que houve na entrega da Torá, dos 10 pronunciamentos, houve a mesma manifestação com eles. Por quê? Eles passaram 50 dias se ajustando para receber esse revestimento de poder na festa de quê? Da entrega da Torá. Foi em qualquer outra festa? Não, na entrega da Torá. Infelizmente é triste de ver a igreja cristã como um todo deixou isso de lado e faz outras festas. Criou-se outras festas, criaram-se, né? Criaram-se outras festas. E essas outras festas têm uma importância absurda. Uma importância absurda. Colocam festas do mundo dentro da igreja. Aí quando você chega, vamos fazer pelo menos as 3 festas. Não, se você está judaizando, eu falo, estou biblializando. A gente tem que entender isso. E a questão, né, que eu estava conversando até com o líder da Britolã também, em outro estado, né? A gente estava conversando. Ele falou assim, infelizmente, alguns querem colocar, algumas pessoas de igreja, né? E alguns dentro do que se coloca um rótulo, judaísmo messiânico. É só rótulo. É só rótulo. Porque não vive o judaísmo. Você não pode dizer que é uma coisa se você não vive. E eu falo, nós vivemos mais o judaísmo que muitos judeus. Eu estou falando isso que eu já escutei de alguns judeus falando comigo. Assim, poxa, você não é filho de mãe judia, você vive mais judaísmo que eu. Eu falei, eu sou descendente judeu, mas minha mãe direta não. Né? A Moraleia, bisneta de judeu polonês. Mas o que acontece nisso tudo? Nós estamos buscando viver e aprender. É o quê? A gente aprende e está passando. O etrog. Nós estamos buscando ser cada vez mais isso, o etrog. Então, só para comentar, eu vou te passar a palavra. Nessa situação toda, o povo se preparando, né, para receber de novo, né, na festa, né, como que eu digo, os discípulos de Yeshua para ser revestidos de poder, né, com Rua HaKodesh, Espírito do Santo, não é outra entidade, é o Espírito Santo, a manifestação do próprio Eterno. Para você receber a manifestação do Eterno, você precisa o quê? Se preparar. Nesse preparar tem um caminho. A mesma coisa, só estou tentando fazer um paralelo com o João Batista, né? Yohanan falava, arrepender, se prepara. Ele fazia as pessoas o que? Se arrepender. Tinha Tevilá, aquele batismo se chama Tevilá, que é uma limpeza espiritual, mergulhava 3 ou 7 vezes. Quem é que mergulhou 7 vezes para se limpar? Amã. O general que achava que era muito bom, ele era judeu. Não. Mas depois ele se tornou, tá? A Bíblia não fala, mas ele se tornou. Converteu. O que ele estava fazendo ali, o que o profeta, foi Eliseu, né? Não teve lá que ele estava fazendo. Eliseu falou assim, olha só, você está com a língua má. Lembra que? Está com a língua má, a Lashon-Hará. A Lashon-Hará te trouxe de Sará, que é tipo, entre aspas, lepra, né? Por quê? Você está falando não só mal contra os outros, mas está falando mal do próprio Eterno. Ele deve ter falado o seguinte, olha, eu sou muito bom, eu ganho batalhas, eu sou o cara, né? Eu posso tudo, não dependo de Deus. Aí Deus pegou ele. Aí o profeta, agora você vai se arrepender. Faz a techuvá, quer dizer, na verdade não foi nem techuvá. Techuvá é retorno. Você não pode retornar para onde você nunca esteve. E o profeta falou para ele, se converte, querido. Se converte ao único e verdadeiro Deus. Que é Hashem. Se converta. Se convertendo, converteu, agora você vai tomar banho. Você vai mergulhar lá. Aí ele reclama, essa água aqui, tal. Mas você vai se mergulhar. Você vai ter que matar a si mesmo. Você vai
Aí ele ficou curado, porque ele fez a teshuvá, quer dizer, ele fez a conversão, aceitando, se arrependendo. A conversão também para o arrependimento. Deixa a Moraleia falar, Não esquecer, senão vai esquecer. duas coisas importantes. Uma delas eu estava até esquecendo, que foi a primeira. Quando se fala assim, a minha casa é minha sinagoga, isso é os sábios, os nossos sábios, né, tradicionais, o que eles explicam em relação a isso? E ele está de prova que é verdade. Isso é uma questão comportamental. Claro que o comportamento de uma pessoa em casa não vai ser o mesmo que ela tem na sinagoga, mas ela tentar ter um comportamento ilibado, um comportamento correto que ela tem na sinagoga dentro da casa dela. Não significa que ela vai transformar a casa dela numa sinagoga, nunca mais vai se reunir com as pessoas, porque a casa dela é a sua sinagoga. Então é uma questão comportamental. O comportamento que você tem, a postura que você tem, o que você fala na sinagoga, você tem que executar na tua casa. Se você na sinagoga você fala da pureza de espírito, tem que estar ligada a Hashem. Aí você chega em casa, como o Urash falou, e fica vendo filmes de terror, fica vendo... Aí você perdeu. Então quando ele diz a casa tem que ser a sinagoga, é comportamental. Não é que você vai pegar a tua casa, vai transformar numa sinagoga, não preciso mais da sinagoga, agora eu estou na minha casa e ela virou a sinagoga. É o comportamental, essa é a primeira coisa. E outra coisa, é uma pergunta que eu vou fazer. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou fazer essa pergunta por antes. Quando se fala no etrog, o etrog representa o coração. Ele tem cheiro e dá fruto, ele tem as duas coisas. Então, você deu um exemplo, o Rush deu um exemplo da pessoa que é um erudito, que ele estuda e dá frutos, mas ele tem que dar frutos naquilo que ele estudou. É a minha pergunta, porque é o seguinte, eu entendo da seguinte forma, e eu já vi um rabino pregando sobre isso, tá? Explanando sobre isso, fazendo chuva sobre isso. Por isso a minha dúvida. Ele deu até um exemplo, a pessoa estuda medicina, ela estuda medicina, ela está preparada para ser um médico, para dar frutos na medicina. Mas ela não quer dar frutos na medicina. Ela estudou medicina, mas ela quer dar frutos no direito. Ocupar o espaço que é do Ulisses. Faz sentido isso? Quer dizer, eu estudo medicina, mas eu não quero dar frutos na medicina. Não quero fazer caridade na medicina. Eu não quero aplicar a medicina de maneira excelente. Não. Eu quero estudar medicina, mas eu quero pegar aquilo que eu aprendi na medicina e usar no direito. Faz sentido? Não, não faz. É o que eu estou tentando dizer. Cada um... Só que a gente vê isso. A É. gente vê isso. O que você está falando é o seguinte, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua responsabilidade. Dentro do teu chamado, a Hashem vai colocar qualidades, né? E você estudando nessas qualidades, você vai se aprimorar. Você não pode jogar fora aquilo, você tem que usar. Você tem que usar aonde você aprendeu. Tem que usar para benefício de onde você está aprendendo. Fazer o benefício onde você está aprendendo. Na minha opinião, se estiver sobrando, mas mesmo assim, a pessoa estuda a faculdade de medicina e vai dar frutos no direito, qual Não, sentido ele não que faz pode nem isso? atuar. O que você está falando é o seguinte, porque tem muita gente que tem um chamado específico, mas ele fica com o olhar, né? Lembra? Tudo aqui, ó. Ele está falando tudo aqui. Com um olhar, às vezes até de inveja, né? Como é que está o seu olhar, né? De inveja para o outro. Ah, eu gosto muito, pô, o Ulisses ali, o pessoal está elogiando muito ele, né? Eu tenho que ser igual a ele. Então eu quero fazer aqui ocupar um espaço que não é seu. Você tem o seu espaço, faz o teu trabalho bem naquele teu espaço. Quer ocupar outro espaço. No espaço que você está aprendendo, É. que você está recebendo. Você quer ir para outros caminhos que não é. Ou então você estava num caminho, como nós mesmos, vou colocar o nosso caso. Nós somos pastores evangélicos. Eu e a Moraleia, pastores evangélicos. Bacana. Mas nessa época a gente estava dando fruto lá mesmo. Nós demos frutos lá. Aí de repente nós começamos a aprender sobre o judaísmo e o judaísmo messiânico. Por que isso? Porque algo nos incomodava, que tinha alguma coisa errada, tinha um vácuo, uma lacuna.
assim, tem algo errado. Nós líamos a Brit Hadashah, né, chamavam de Novo Testamento, e falou assim, não está batendo uma coisa. E nós íamos estudar, né, a Torá. Aí tinha divergências. E estudando a Torá, de repente a gente começou a entender também a Brit Hadashah, coisas que a gente não entendia. Eu falei assim, opa, tem coisa aqui que a gente precisa buscar. E começamos a buscar. Quando a gente começou a buscar, o Eterno colocou 2 líderes do judaísmo messiânico conosco. 2 líderes, tem uma ideia. Esses líderes começaram a nos buscar, até, enxergando, né? Um amigo nosso começou a trabalhar, a gente começou a conversar muito. Ele tinha feito até um livro, me deu, tal, a gente começou a ler, a aprender, poxa, começou a abrir a mente. Um outro, na época era Rush, hoje é um rabino, ele estava indo fazer estudos, né, numa igreja. Esse estudo nessa igreja, o que ele fazia? Era convidado porque a igreja gosta, né, não vai falar sobre judaísmo, isso, aquilo, uma revelação, aí enche. Ele é o maior exemplo do que eu estou tentando dizer agora. Desculpe interromper o Rush. Ele tem um conhecimento judaico, ele usou o conhecimento judaico para alertar as pessoas, mas ele não se transformou naquilo que elas eram. Sim. Ele pegou as pessoas que estavam no erro e levou para o conhecimento dele. Ele aplicou exatamente o que ele aprendeu no que ele estava fazendo. Uhum. Então, vamos exemplificar sem dar nome às pessoas, porque essas pessoas vocês até conhecem. Ele aprendeu, ele chegou até nós, ele nos ensinou, ele não nos manteve onde nós estávamos, ele mostrou a verdade. Não obrigou também. Não obrigou, ele mostrou a verdade. Só falou assim, ó, a gente ficou? Não, a gente seguiu ele. A gente foi aprendendo e falou assim, já não cabe mais a gente continuar aqui, porque É isso, o nível de que eu tô conhecimento, falando. quando você chega a um nível de conhecimento, não dá mais para você continuar Entendeu agora? no nível rápido. Entendeu Você, agora? é aquela a água, né? Você está bebendo a água. Mas aí chega um momento que esta água aqui não é mais suficiente, você precisa de mais. Sua sede aumenta. Então esse copo aqui é pouco, você tem que pegar o quê? Uma garrafa. Aonde você está vai te dar esse copo. Mas você tem uma possibilidade de estar num local que vai te dar uma garrafa, um galão, um jarro, uma fonte de águas vivas. Sim, aí continuando, você vai beber a fonte de águas vivas e vai permitir que as pessoas que estão ao teu redor continuem bebendo um copo d'água. O que, É isso que eu estou tentando a dizer. Moralé está falando, também sem falar em nomes, que Entendeu a gente o que eu está tô falando de pessoas Você muito mantém queridas. a pessoa bebendo água e você continua bebendo uma jarra. Nós temos também amigos muito queridos Entendeu? que têm um conhecimento fantástico sobre o judaísmo messiânico, que o Eterno movimentou com eles como movimentou conosco. Eu pensei nessa pessoa. Não vamos falar. É. Movimentou com eles, vou colocar assim, como movimentou conosco. Ao mesmo tempo, É. foi mais ou menos na mesma época. Esse hoje rabino, né, para vocês terem uma ideia, ele era sempre convidado, e a gente conversava com ele e tal. Chegou um dia, só para completar, né? Chegou um dia que ele nos chamou para visitar a sinagoga deles, passar um Shabat com eles. Ele falou assim, olha, da igreja toda, pastor Mal, só você e sua esposa. Mais ninguém. Olha só. E ele disse que Ele a fez direção acepção de será pessoas? Não. Ele falou assim, eu estou fazendo uma direção do eterno, sentido eterno, para convidar, mas só vocês dois. Mas ninguém. Você não vai falar para mais nenhum pastor aqui dentro, para ninguém aqui dentro, nada, ninguém. Só vocês dois. Vocês aceitam ele? Eu falei, claro, fomos. No serviço, não estava cantando, não, no serviço, eu chorava feito criança. Alma judaica, é um resgate. Aí você pergunta assim, poxa, mas o que aconteceu isso, esse chorando? E depois o meu filho ele Guilherme, também, chorando depois também. ele veio o Guilherme, Igual você faz. depois Serra ele Chefe. chorando o Serra tempo Chefe. todo. Eu entendo você. Aí a gente até se esquece, eu olhei assim para frente, falei assim, meu filho está passando mal, ele,
Não, estou sentindo Jesus. Ele falou até assim, estou sentindo Jesus, a presença de Deus. Chorava. Mesma coisa aconteceu. É um resgate que a gente está fazendo. Você voltando aos braços do Pai, verdadeiramente, sem dogmas. Você está puro ali, buscando puro. Aí ele vem. Aí você fala assim, poxa, né, a gente sabe, não só que muitos dos brasileiros, né, na época da colônia, tinha muitos, né, muito judeu mesmo, né? A gente até falou Brasil, né, de Basileu, eu esqueci o nome, é um judeu que comerciava essa árvore, o pau-brasil, uma árvore vermelha, né? Então era o Basileu, então acabou o Brasil. Alguma coisa desse jeito. Tinha muitos. E também tem das tribos perdidas. Então, Hashem está fazendo esse resgate de nós. Aí você fala assim, mas por que só eu da minha família inteira? Ele enxerga o quê? Calma não, tem a intenção do coração. Buscar-me-eis e achareis quando buscares com todo o seu coração. Então, nós estamos achando, Hashem, porque nós estamos buscando, nós sempre buscamos o quê? Servir ao Eterno da melhor forma possível. Né? Hoje, estamos no judaísmo messiânico, servindo ao Eterno, meio de Yeshua HaMashiach também. Né? Então, voltando nessa questão toda, então tiveram, né, alguns amigos nossos que também tiveram o mesmo chamado que a gente. Continuou na igreja evangélica. Nós até ficamos um tempo na igreja evangélica e não é que eu me arrependo, mas eu poderia ter saído antes, porque a gente, como liderança, pastores e tal, assim, vamos mostrar para esse povo aqui a verdade. Mas não é todo mundo que quer. Não adianta. A gente estava mostrando, olha, até que uma hora a gente chegou assim, estamos naquela história do médico querendo ser advogado, o advogado querendo ser médico. Pois é. Eu falei assim, não é aqui, eu estava no lugar errado. Aprendendo medicina, vou exercer medicina. Chegou esse ponto. Se eu estou aprendendo algo, eu tenho que exercer esse algo que eu estou aprendendo. Se eu estou aprendendo a techuvá, né, o retorno ao Eterno, né? Se eu estou aprendendo as questões do judaísmo, que Yeshua era judeu, um rabino judeu, Mashiach, Messias, sim, mas ele era um rabino judeu. Ele era um fariseu. Você está falando de uma heresia. Era um fariseu. Tinha os grupos, você tinha que estar naquela época inserido numa seita. Seita, que coisa horrível. Yeshua não veio trazer nenhuma religião, ele trouxe o quê? Uma seita dentro do judaísmo. Né, que os talmidim deles, os discípulos deles, faziam a seita do caminho, a seita ou dos netzarim, dos nazarenos. É isso que era. Era um movimento judaico, que nesse movimento judaico tinha o quê? Yeshua como um Mashiach, ponto. Né? Eu até estava comentando, né, outro dia, a reunião era sempre o quê? Nas sinagogas. Tanto que em Atos 10, está falando o quê? Atos 10, não, Atos 15, né? Atos 10 é de Cornélio. Atos 15, que tem o Concílio de Jerusalém. Atos 15, versículos 19, 20, 21. Né? Tem toda aquela discussão, né? Da questão de o que a gente vai fazer com esse pessoal que não é judeu que está entrando. Vai fazer a Brit Milá? Aí tinha um pessoal que era mais judaizante. Não. Eles eram, né, de um entendimento rabínico, aquela história da escola de Shammai e Hillel, mas de entendimento rabínico da escola de Hillel, que era mais rígido, vai ter que seguir a regra certinha, tem que fazer a Brit Milá, que é a circuncisão. Já o pessoal que era mais de Hillel, Yeshua tinha muita coisa de Hillel, que e também tem de Shammai, quando ele fala de divórcio e tal, ele está mais para Shammai, que era mais duro. Quando ele está mais ameno, ele fala alguma coisa de Hillel, né? E algumas coisas até dos essênios. Mas o que acontece? Hillel, quando pergunta, eu já falei isso para vocês, pergunta, quais são os 2 maiores mandamentos, não é isso? Ele fala, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O que ele está falando?
falando, ouve Israel eterno, vosso Deus eterno é um. Amo eterno, com todo o teu coração, com toda a força, com todo o poder. Isso que ele está falando. Ele citou o Shema. Infelizmente, algumas Bíblias tira essa primeira parte, ouve Israel, eterno nosso Deus, eterno um. Alguns mantêm, mas colocam único, para não falar que é um. Olha só. E outros simplesmente tira o versículo 4, né? E segue nos outros, né? O 5 e vai adiante. E quando ele fala a questão do segundo, Levítico 19, não é isso? Ele está falando, ame o próximo como a ti mesmo, que é uma das máximas de Israel. E outra, porque ele era fariseu? Com certeza, nenhum fariseu ia discutir com um outro fariseu. Um fariseu não deixava um outro que não fosse fariseu entrar na sua casa e blá 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 blá. Não, tinha que ser igual a ele. Então a gente vai quebrando esses paradigmas, esses dogmas que foram impostos erroneamente para nós. A questão dos pais da igreja, né? Impuseram uma doutrina da cultura de onde eles vieram, que não se encaixava com a Torá. Então vamos tirar a Torá. Tira a Torá. E vamos criar uma nova coisa. E nós estamos aqui, depois de 2000 anos, né, nessa confusão toda doutrinária. Então, voltando ao que a gente estava falando. Então, esse amigo e outros amigos, né, que a gente tem também, tiveram o mesmo chamado que nós tivemos. Nós tentamos também passar, ensinar, dar curso, palestras, né? Tentando trazer, mas a gente viu que não dá. Você tem uma responsabilidade com você mesmo. Para você chegar a um ponto de aprender e passar, você tem que estar pensando. Fazendo. Oi? Tem que estar fazendo o que você vai passar. Não dá para você passar algo que você não vive. Não dá. Você não vai entender com profundidade isso. Você vai ficar na superfície. Então o que a gente está falando é o seguinte, que amigos muito queridos, tá? Muito queridos, conhecimento fantástico de judaísmo, fez a opção de ficar na igreja. Por quê? Porque lá ele ministra cursos. Então tem uma questão financeira que está envolvida nisso. Está fazendo um trabalho muito bom. Muito bom. Mas fica ainda na superficialidade, não mergulha. As águas ainda estão ainda ali pelos joelhos, né? Por quê? Apesar de todo o conhecimento, ele não consegue mergulhar, ele não consegue entrar com profundidade. Não é questão de crítica. O que nós estamos fazendo é uma questão de observar. Não é Lashon Hará. Cada um tem o seu tempo. Sim, cada um tem o seu tempo. E eu sempre falo isso. Nós quantos irmãos que vêm com sede muito grande, é aquela história, o cara está no deserto, vem com muita sede, você vai dar um pouquinho de água para ele. Yom Kippur, ficamos mais de 25 horas de jejum. Que fome, vamos lá! Rodízio de pizza! Kosher, rodízio de pizza kosher, rodízio de pizza kosher. Você vai passar mal, cara. Então, como é que foi a nossa alimentação? Vamos comer uma fruta, um sanduichinho leve, queijo quente. Né? Algumas sinagogas, como eu já comi muito, uma sopinha leve. Você come pouquinho e vai comer pouco. Se bem que teve alguns que estudaram bom, eu não sei quem foi. Eu vou olhar para dois aqui. Estou olhando para não sei quem foi. Não sei quem foram. Não faz isso não, que você Lashon Hará. A gente foi leve. O meu foi leve. Para eles foi leve. Para eles foi leve. Para a gente seria pesado. Para eles foi leve. Mas é comer aos pouquinhos. Que aí depois você vai fazer uma outra refeição melhor, uma outra, e você vai. Você tem que se hidratar. Vou beber litros de água. Não, vai beber um pouquinho de água. Mas isso que eu estou falando, se o cara está no deserto e ele sai do deserto, ele vai ter que dar um pouquinho de água, senão vai fazer até mal para ele, não é isso? Então ele vai beber, vai se hidratando aos poucos, ele vai se hidratando. Posso fazer uma pergunta? Isso se adequa na hora quando você vem para o judaísmo, ao invés de você beber com uma sede imensa, você vai aos pouquinhos? Sim.
para nossa intenção, para a gente poder ir aprendendo aos poucos. Isso que eu quero chegar. Você vai aos poucos, mas você tem que ter sede desse pouco. Isso, Você vai aumentando, com certeza. vai aumentando para beber mais. Sim. Porque muitos, a gente já viu acontecer isso no caminho, vai com muita sede, aí pega a informação de um monte de lugar. A gente estava até falando de Kabbalah, enfim. Pega muita informação. O cérebro do cara tá não vai entender. Faz uma mistura, né? Eu sempre falo, fica aquela sopa de letrinha, né? Não vai dar certo. Aí o que acontece a alguns? Doutrinariamente estão equivocados, fazendo um monte de confusão, e alguns, infelizmente, acabam negando até Yeshua. Por quê? Não está preparado. E por quê? Se encanta. O judaísmo encanta também. Aí vai falar, então tudo que um rabino falar é verdade? Sim, não. Você tem que ver o que ele está falando. Tem que ver o contexto dele. Então, infelizmente, também tem alguns rabinos tradicionais que falam mal de Yeshua e falam deturpando tudo que Yeshua falou e quem até Yeshua. E no Talmud tem até 2. E tem muita seleção. Muita seleção do que a gente ouve. Você tem que fazer um crivo, né? Isso. E mais para você conseguir fazer o crivo, às vezes você não consegue. O que eu falo com vocês, né? Brit Olam. Se você entrar no YouTube da Brit Olam, nós abrimos agora a Brit Olam Rio de Janeiro, você vai ter o nosso material lá. Mas tem o Brit Olam Brasil, né? Brit Olam. Com o Rabino Maurício e o Yosef Haim. O que nós temos ali de conteúdo é uma coisa fora do normal. De anos. E mais, como várias festas. eu faço parte do Conselho Brasileiro de Judaísmo Messiânico, sou um dos membros atuantes. Porque tem muita gente lá, eu sou do Conselho Brasileiro de Judaísmo Messiânico. Legal, o que você faz? Nada. Nossa, cara, no meio de uma reunião não faz nada. Nem na reunião. Tem congresso, é a mesma coisa, né? Que a gente vê acontecer aqui. Tem Shabat, não vou no Shabat. Tem aqui, né? Vamos lá para Nova Iguaçu, que é a festa de Sukkot, a gente vai ficar lá, tal, vamos estar na Sukkot. É longe, não sei o quê. Mesma coisa. Isso estou falando de líderes, né? E alguns não querem, alguns é aquele rótulo de judaísmo, não querem. Enfim. Então, sem criticar, senão pode entrar em Lashon Hará, né? Mas o que acontece? O Rabino Maurício, ele é presidente do Conselho Brasileiro de Judaísmo Messiânico. Então, o que acontece de congressos do judaísmo messiânico aqui do Conselho está na página da Brit Olam. Você vai chegar na página da Brit Olam de YouTube, vão estar congressos, então vão ter pessoas excepcionais, líderes, fazendo um show de qualidade ali. Não estou falando que você não vai olhar nada dos outros, mas você não tem ainda um crivo. Tem que filtrar. É como se fosse um discernimento. É um discernimento. Então começa o discernimento o seguinte, vamos olhar ali. Como já teve um irmãozinho no nosso grupo. Não, agora não, toda hora. De um nosso grupo, que esse irmãozinho começou a citar uma outra sinagoga muito famosa. Essa outra sinagoga muito famosa eu conheço já há 20 anos aí. Eu conheço. Mas essa outra sinagoga tem um público que ela quer atingir. Tem uma doutrina um pouco diferente. Tem uma doutrina diferente que é um público. Você tem que entender o que está falando ali. Qual o público-alvo? E até o discurso mudou dessa sinagoga. Por quê? O público deles é o quê? Direto igreja evangélica. Então, se ele falar o entendimento dele, a igreja evangélica vai sair. Porque a sinagoga deles, em todo Shabbatot, né, tem pessoal de igreja evangélica que vão lá, ofertam para eles, tem vários cursos, fazem os cursos dele, tem vários livros, compram os livros dele. Então, eles querem ter essa interação para estarem na sinagoga, ofertando, trazendo lá uma oferta, fazendo os cursos que eles têm. Bons cursos também. Comprando os livros. Bons livros também. Mas a gente tem que adequar. É isso que a Leia estava falando.
Se você tem um conhecimento de medicina, você aplica esse conhecimento de medicina. Não queira mudar o teu conhecimento de medicina para direito, para agradar, vamos dizer também, a você ou agradar a outros também. Então eles acabam mudando o discurso. Então quem não tem uma base de saber, né, melhor, vai falar assim, pô, então o que ele está falando está certo. Não, você sabe a história dele. Então o que eu estou falando, Britolano é melhor de ninguém. Nós estamos aqui pagando preço, estamos aí trabalhando, mas é uma seriedade, buscando um conteúdo sério. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é essa questão de postura, de como você vai querer daqui para frente. Entendeu? Até que citei esse irmão que é pastor, o cara é muito bom, tem um conhecimento fantástico, as aulas dele são ótimas, mas ele está na igreja evangélica. Já falei para ele, cara, já que você está no judaísmo há muito tempo, mas ele não vai por causa disso. Ele está utilizando a plenitude do saber dele? Não, porque ele não está aplicando na prática. Ele faz alguma coisa em casa e faz na igreja adequando a igreja. Né? Que nós já fomos de igreja, vi muita coisa. Pega, eu estou guardando as festas. Vamos ver. Está fazendo as festas do jeito dele. Correto seria pelo menos a igreja guardar pelo menos as festas, né? E guardar da forma certa. Não dá para você guardar. Estou guardando as festas, mas do meu jeito. Não tem como. Pelo menos no mínimo um shabat, né? No mínimo um shabat. Quer se reunir domingo? Bacana. Não, mas shabat foi dia do Senhor. O Senhor ressuscitou no domingo. A gente já estudou isso. É um show que a gente vai ter que fazer de novo. Não. Yeshua ressuscitou quando? No final do Shabat. Por quê? Ele falou assim, eu daria um sinal de Jonas. 3 dias e 3 noites. Mas você não entende nem o que é o dia judaico, o dia bíblico, né, judaico? Bíblico. Quando é que começa? Pôr do sol, pôr do sol. Mas não é meia-noite, não? Não, pôr do sol, pôr do sol. Então quer dizer, noite vai ser pôr do sol até o amanhecer. Uma noite. Amanheceu, está claro, até entardecer. Outro dia. Opa, então a gente tem que essa contagem que eu tenho que fazer, é essa contagem. Aí você vai fazendo essa contagem, vai dar o horário. Que hora que a gente começou o chuva? Tem que ter? Esse negócio da chuva deve perder um pouco. Eu vou ficar fazendo assim, plaquinha agora. Vamos lá. Plaquinha, Maria. Yeshua, então, a morte dele aconteceu numa quarta-feira à noite, que era a véspera de um Shabat. Não, a Bíblia está dizendo que foi Na véspera do Shabat. véspera do Shabat. Esse Shabat é o quê? O 7º dia da semana. Você não venha me enganar, não. Esse Rosh é picareta, cuidado com ele, picareta. Porque eu sei que 7º dia da semana é o Shabat. Ah, você está querendo me enganar. Aí eu falo assim, Padawan. Jovem Padawan. Você tem que aprender mais, jovem Padawan. Vamos lá, jovem Padawan. Existe o Shabat semanal, que é o 7º dia da semana, e tem um Shabat, que é cessação, que é Shabat cessação, que é Yom Tov, que são o quê? Os Feriado. dias que seriam feriados. Um Na Shabaton. realidade, Shabat não quer dizer sábado. Shabat quer dizer Em cessar. grego, Shabaton. Esse Shabaton, esse Yom Tov, é um dia que Hashem falou assim, não farás trabalho nenhum. O primeiro dia e último dia também, Sukkot, Pessa também, né? Shavuot também, então tem dias certos, que não é para você trabalhar. Esses dias certos para você não trabalhar, em determinadas festas, Yom Tov, são chamados Shabat. Então o primeiro dia de Pessa, 15 de Nissan, é o quê? Shabat. Shabaton, Yom Tov. Yom Tov, as regras são as mesmas, idênticas do Shabat. É chamado como Shabat. A única diferença é que é permitido cozinhar para o dia.
Ah, mas então posso acender um fogo lá? Não, você vai ter que guardar o fogo de véspera antes. Acende uma velinha. E essa velinha vai demorar lá mais de 24 horas ou 24 horas. Ah, então eu vou lá no supermercado, vou comprar aquela vela de 7 dias e vou acender aquela vela. Você está falando, vou fazer isso, não é isso? Certo? Não. Bom, você é radical. Olha só. Esse Deus quer me enganar, quer me enrolar, cara. Esse cara tá querendo me enrolar. Não, por que não? Você vai comprar uma vela qualquer, você sabe lá como foi. Tá lá, São não sei das contas, né? Não vou nem falar. Vou acender essa vela para São não sei das contas. Não. Você não sabe nem como foi feita aquela vela. Tem algumas velas até, não vou entrar no mérito, complicados. Então você tem que comprar uma vela o quê? Kosher. Por que essa vela kosher? Você vai saber que foi feita com uma parafina puríssima. E com esse objetivo. Com esse objetivo, até com uma supervisão rabínica. Então aquilo ali você vai estar acendendo uma vela, não é para bicho nenhum. Não é intenção nenhuma. Aquela vela só para manter um foguinho aceso. Então, em Yom Tov, eu vou lá, tem um passador também, kosher também. Você vai lá, acende esse passador, que é um pavio, né? Esse passador é um pavio, você vai acendendo essa vela de Yom Tov, kosher, que foi acesa antes de começar o Yom Tov. Você vai, aí vai no fogãozinho, acende o gás, e rapidamente, mas que acende o gás, rápido. Você deu gás, vai explodir o bicho, né? Você acende o gás e tuf, vai vir um foguinho. Você não acendeu o gás com fósforo, nem com aquele negócio ali. Não fez fogo, na realidade. Você passou um fogo do outro lugar. Você não pode fazer fogo. Aí você vai fazer criar o fogo. Então, Shabbat você não pode criar comida nenhuma, mas em Yom Tov você pode. Essa é a única diferença. Então, fazendo isso, você vai fazer uma comida. Aí eu vou aproveitar, vou fazer aquele feijão, aquele arroz para a semana toda, correto? Não. Tá vendo? Esse lanche é terrível, cara. Que coisa, cara. Esse cara é radical demais. Para o dia. É para o dia. Aí você, como mulher que sabe a quantidade certa, fez aquele balde. Balde, cadê o povo? Era um balde de macarrão. Mas enfim, você sabe a quantidade certa para a tua casa, você vai fazer aquela comida para ser até, ou seja, pôr do sol até o anoitecer. Pode só pôr do sol, não anoitecer. Tem que ser consumida toda aquela comida. Não pode ficar para o dia seguinte. Ah, mas ficou um pouco. Senta lá e come. Come mesmo. Não come. Não Se tem tiver como. problema, você chama o Guilherme que ele come. O Guilherme Yulis. É mais Você fala assim. Agora você Maria também, né? é Maria. Chama os três, gente. Chama os três, ó. Fiz muita comida aqui para Yom Tov, vai sobrar, não pode sobrar. Você pode vir aqui. Opa, é nóis. Ele vai mandar uma é nóis e botar Nada lá. vai ser como Vou é que fazer é. sacrifício. Faz isso. Nada vai se destruir. Não vai se destruir, não vai se destruir. A Maria janta 3 vezes. Ela janta na escola, janta aqui, janta Por pra aqui. acaso, alguém na ignorância ou não sabendo, ou sabendo, acaba jogando fora aquela comida. Não pode. O resto, claro que não pode, lógico que não. Mas ignorância, enfim. Tudo bem. Mas não deveria, Deus não né? leva em tempo o tempo da ignorância, né? A comida não é pra jogar fora. Enquanto não sabe a verdade. Mas eu digo que hoje esse discurso, né? Bem, essa é uma verdade, mas que acaba virando um discurso para muitos, é isso que eu estou falando. Desculpa. É uma verdade, mas vira um discurso que vira uma desculpa. Tem que ser verdade verdadeira mesmo. Exatamente. Porque hoje, né, com a questão toda de internet, a possibilidade de você estar aprendendo, não cabe muito, né? Você joga lá, muita coisa no Google, lá, agora tem outros meios de você buscar, você vai aprender muita coisa, tem livros que você pode buscar. Então hoje a facilidade para você buscar isso é incrível, né? Alguns anos você não tinha nem essa ideia. Verdade. Imagina alguns anos, todos os olhos, né, verão, né? A volta de Shua, não é isso? Sim. Aham. O mundo inteiro vai ver. Todos vão ver. Mas como?
Mas como isso? Me explica isso. A questão das duas testemunhas também, você fala assim, mas como é que a galera vai conseguir ver tudo isso? O mundo inteiro vai assistir, vai ver? Como? Algumas décadas, não tem muito tempo. Agora a gente já sabe como, né? Internet. Internet, Imagina, televisão, 50 anos atrás, todos verão a vinda de Não, Yeshua. 50 anos ainda tinha televisão, mas estou falando, põe ainda... Mais ainda, mais 100 ainda. anos. 100 anos, pronto. Ai, mas 100 anos. como? Gente, a internet. Então ele não teria vindo de jeito nenhum há 100 anos atrás. Porque o mundo inteiro não teria E visto. detalhe, a gente vai ver ao vivo, né? Porque muita coisa transmissão. Muita coisa vai acontecer que a gente não está acontecendo. Pra isso que você viu a internet. Não, tem umas porcaria também na internet. Não, isso aí a gente joga fora. Não, a finalidade era essa. Mas é isso aí. Voltando. Vamos voltar para... Eu nem sei quanto tempo eu estou aqui. Eu vim na introdução. Ainda estou na introdução. Não, pelo amor de Deus. Mais 2 horas. Hoje vai ser, como é que é o nome que fala? Vigília. Vigia. Eu nem sei, tá gravando ainda, já deve ter até caído a live. Tá gravando ainda. Tá gravando. Vai cair a live, tá falando tanta besteira que cai a live. Corta esse negócio aí. Então, durante a A Priscila festa tá com a gente. de Sukkot, nós judeus Quem? Priscila. lembramos do tempo que nosso povo, né, vivia em Cabana. Priscila Fidelis. Ah, tá assistindo? Deve estar falando, esse pessoal do Rio é terrível. Vivia em cabanas do deserto. Após a saída onde? Do Mitzrayim, do Egito. Mitzrayim é o quê? Lugar de aperto. Qual o lugar de aperto nós já vivemos? Estamos vivendo também. Já chegou mais de tempo para a gente sair desse Mitzrayim, desse lugar de aperto. Já passou a época da gente sair. Já está na época de a gente estar se libertando disso tudo. Então o Mitzrayim é uma situação que a gente tem hoje que Yeshua nos libertou também. Nosso povo saiu do Egito e Yeshua nos libertou. Mas cabe a nós estarmos buscando cada vez mais essa libertação com o estudo, participando da vida sinagogal, participando dos Shabbatot, participando das festas. Isso é uma libertação, isso também é uma saída do Mitzrayim, local de aperto. Está entendendo essa questão? A gente tem que fazer sempre esse paralelo. Em Persa, como é que é falado em Persa? Imagine como você estivesse no Egito, está saindo do Egito. É uma questão espiritual. Porque naquele momento vai ter uma libertação para você. Naquele momento você vai estar se libertando. Está entendendo? Então, você está lembrando. E lembrando o seguinte. Da cabana. Como a gente estava na cabana agora. A gente estava no açúcar. Saímos que está chovendo. Mas, enfim. A cabana é a nossa precariedade, a nossa vida. Depender somente do tempo. Depender só do eterno. Então, no último dia da festa, né, que eu estava falando, Rosh Hashanah, havia uma cerimônia especial de que? Libação de água, onde os sacerdotes derramavam a água da onde? Do tanque de Siloé. Tem passagem nesse tanque de Siloé. Sobre o altar do templo. Então pegavam, os sacerdotes iam, pegavam e jogavam, simbolizando, né, essa, com a oração, né, a chuva de bênçãos de Hashem. Simbolizando o Olam Rabá, o mundo vindouro também. Olha só que bonito isso. Essa festa é tida até pelos nossos sábios, que quem não viu essa festa, nós não vimos, não sabe o que é simra verdadeira, alegria verdadeira. O povo entrava em êxtase. Os sacerdotes iam, tinham um caminho, eles pegavam da fonte, levavam para o altar e jogavam no altar. Simbolizando justamente a chuva de bênçãos e o Olam Rabá. O mundo vindouro. E o que acontece em João 7, 37 e 39? Yeshua se levanta no último dia da festa de Sukkot e proclama que ele é a fonte da água viva. Amém. Amém.
Quem tem sede, venha. Eu estou falando, qual é a tua sede? Qual a sede que você tem? Você quer continuar, como a gente falou? Vamos beber esse copinho, que ó, já está acabando a água. Isso aqui é uma indireta, hein? Já está acabando a água. Mais uma indireta. Ninguém me atende, mas tudo bem. Esse copo de água vai te sustentar? Ou você quer garrafões de água, você quer fonte de água viva que nunca vai faltar água para você? É uma decisão tua. Quem tem sede, venha. Então, o que acontece nesse contexto? Essa declaração significa... Essa declaração significa porque ocorreu justamente durante essa libação de água, e a água simboliza a salvação e a bênção divina. Salvação e bênção divina. E Yeshua está falando, olha só, essa água, quem tem sede vem, eu sou fonte de água viva. Você quer a salvação? A salvação é de quem? Do Eterno. Quem é o instrumento da salvação? Yeshua. A salvação fora dele? Não, porque ele é esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já até mostrei para vocês. Vou pegar essas duas coisas aqui. A cortina se rasgou, né? O véu se rasgou. Eram tecidos grossíssimos, eram peles até demais, grossíssimos. A cortina era assim? Não. Tará, tá, 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 tá. Igual no teatro? Não. A cortina era assim. Quando era em Yom Kippur, se abria assim. Ela fazia assim, fazia assim. E ficava um caminho aqui. Esse é o caminho que dá acesso aqui à presença de Hashem. E aí vai o Kadosh Kadoshim, Santo dos Santos. Você entendeu como é que é a situação? Então quando Yeshua fala que ele é o caminho, ele está até citando isso, olha. O caminho para chegar à presença do Pai, e não é qualquer data que é em Yom Kippur, sou eu que levo. Tanto que, até na literatura normal, secular, vamos dizer assim, Flávio José fala que depois daquela data, quando o véu se rasgou e tal, não era mais indicado que estava sendo aceito o sacrifício, né? No templo, na época de Yom Kippur. Eles amarravam não só no bode aquele lenço vermelho, que estava branco, mas também no portão. O templo não estava mais ficando, o que é vermelho não ficava mais branco. Indicando isso. Então, Yeshua é esse sacrifício, né? Então, essa bênção divina, então, Yeshua, portanto, está apresentando a verdadeira fonte da vida e salvação para ele. Olha como uma festa está simbolizando isso. Nós falamos, até hoje, no serviço de hoje, né? Eu dei uma parada, a gente fez um pequeno senhor, né? Falando justamente do Afikoman. O que é o Afikoman? Peça. Um pedaço escondido. Quem não participou da peça da Páscoa judaica não entende o que Yeshua estava fazendo e nem entende o que o Rav Shaul estava falando. Eu falei isso com vocês hoje. Quando o Rav Shaul fala, vocês estão comendo no horário errado, vocês estão fazendo tudo errado, não estão esperando o irmão. Porque no meio da festa de peça é interrompido por uma refeição. Tem um CD de peça e tal, tem a refeição. É interrompido o serviço. E a galera não queria nem esperar os outros. Estavam lá, saindo, tomando, comia tudo, bebia tudo. E o do melhor que eles tinham levado, aquele famoso nada combina, quando leva um pouquinho, eu pego como só o meu. E quem não tinha mais muita condição chegava lá, não tinha. Não participava. Se é uma festa em comunidade, é comunidade. Não estava esperando. E quando Yeshua pega e parte, ele está partindo na Afikoman. Como é que é? Tem um momento, né? Eu falei isso. São 3 matzot, 3 pães asmos, né? Sem fermento, parece aquele biscoitão. Alguns são redondos, né? Ou quadradão.
aqueles, na época era redondo, até hoje tem esse redondo. Eram 3 redondos, separados, né, por panos. Pega do meio, cada um tem um simbolismo, né? Quebra do meio, a menor parte fica maior, vai ser embrulhada num guardanapo e é escondido. E fica até o final, a ficomã quer dizer sobremesa, né? Até o final de uma refeição. Fica até o final da festa. Aí aquele ficomã vem, é escondido, e crianças, na tradição, são crianças que vão buscar esse ficomã. Até é engraçado, faz até uma, né, criança que descobre, recebe um prêmio. Mas por que crianças? Que Yeshua fala, vinde a mim as crianças. Ele está falando assim, olha, quem é puro de coração vai me encontrar, quem não é, não encontra. É aquilo que eu volto a falar, puro de coração, mas praticante o quê? Da Torá. Se você não é praticante da Torá, não fez a techuvá, arrependimento e praticar a Torá, não adianta ser puro de coração, são tudo isso. Aí acha e traz de novo para a mesa. Só completando, aí quando traz para a mesa, nós fizemos isso em Pêssar. E foi muito bonito, né? Vocês lembram, né? Ele vem e vai partir. Esse é o meu corpo. É partindo por vós. Ele está falando assim, o que aconteceu aqui, em Pêssar judaica, tem nada disso, tá? Está apontando para mim. Olha só o que o mundo cristão perde. Está apontando para mim. Isso vai acontecer. Toma, participa também, que eu estou falando assim, o que eu vou fazer, vocês vão ter um benefício. Você pode. Esse Comai beber, né? Meu nome, ele falou assim, e faço isso em memória de mim, que ele está falando assim, quando vocês estiverem novamente em Pêssar, façam isso e lembrem. Porque tudo no judaísmo você fala, é lembrar. 5, 8. Né? Eu falei isso hoje. 8 entradas de pecado na tua vida. 5 nós. Os 5 livros da Torá, do Pentateuco, né? Da Torá. Se você tem a Torá segurando essas tuas portas de pecado, você não erra. Por isso você usa, o homem usa para você lembrar. Usa. Por que a mulher não usa? Porque a mulher tem um nível espiritual maior. Infelizmente, muitas estão perdendo isso. Hoje, com essa história de feminismo, não sei o que, está perdendo isso. Está perdendo isso. Está perdendo. Infelizmente, está perdendo. Quem é que falou que... Eu que lembrei agora sobre esse porção do pão ali escondido. Aí me veio a lembrança do como o paganismo entrou nisso também, não? Estou falando na Páscoa, tanto que as crianças vão procurar aqueles ovinhos escondidos. Olha, bem lembrado. Misericórdia. Lembrou bem. Em vez das crianças estarem buscando o afikoman, que simboliza Yeshua, Sim. Buscando um ovinho de chocolate que o coelhinho deixou. Que hoje em dia está todo infeccionado. E o coelhinho simboliza uma deusa pagã da fertilidade, que uma das alegorias, né, de lembrar dela é o quê? Coelhinho, que de 2 coelhinhos dá um monte de coelhinho. O ovinho também tem um monte de ovinho. Aí juntou as 2 simbolismos de uma deusa pagã, demônio, e pega essa porcaria e coloca. Aí você vê nas igrejas as crianças pintadinhas, tá lá, toda enfeitada na Páscoa, vamos chocolatinho para as crianças, não sei o que. É uma coisa do Natal, né? A gente sabe também que Yeshua, até legal, né? Eu acho que foi a Helena que colocou. Yeshua não nasceu no dia 25. Ele nasceu quando? Nessa época. Nessa época. Eu posso até dar uma paradinha agora para a gente falar sobre isso. Tem até material aqui. Ele nasceu, Yeshua, na época que de Sukkot.
que erroneamente é falar festa dos tabernáculos, né? Não, é das cabanas. Tabernáculo só teve um miscão. Ah, mas cada um tem o seu... Não. Vamos calma, né? Vamos calma. Festa dos tabernáculos? Não, das cabanas. Você tem que lembrar o povo que ficava em quê? Em cabanas. Tinha um miscão, um tabernáculo. Tinha. Ele nasceu nessa época. Dessas festas importantes. Setembro, outubro. Pode ter nascido em Yom Teruah, que é Rosh Hashanah. Pode, perfeitamente. Pode. Por quê? Criação do homem. Ele é o Adão Kadmon, o primeiro da criação. Nada foi feito senão por ele também. Ele faz parte desse conteúdo. Pode ser. E é um dia de quê? De julgamento do mundo. Então ele está lá, o nosso advogado. Está lá. Bacana. Pode ser em Yom Kippur? Também pode. Que é justamente o dia que você tem um decreto ruim, que é mudado esse decreto, um decreto favorável. Porque você tem 10 dias para se arrepender mesmo. Fala assim, olha, Deus ainda dá tempo de recursos, né? Pode ser em Sukkot? Pode ser em Sukkot. E você tem mais 5 dias e ainda tem um último recurso. Que, aliás, eu estava falando, não acabei não falando isso. Até foi bom lembrar aqui. E hoje o shiur vai ser, vai ser longo, né? Esse último recurso é para você mostrar que realmente você se arrependeu e aquele decreto ruim realmente pode ser revogado e sai o trânsito no julgado. Para esse mais um ano que você tem. Ah, mas eu sou salvo em Jesus. Sim, mas você está falando que você não peca, você não erra? Erra. E sem falar que você tem que participar, se você fala, eu sou parte do povo judeu, que eu fui inserido na Oliveira, você não vai participar do que o Eterno manda para o povo? Está entendendo? Ainda tem esse detalhe. Né? E o que eu queria falar, né, quanto a isso, eu contei uma história, quem estava na quarta-feira, estava quarta-feira à noite, né? Primeiro dia de Sukkot. O primeiro dia de Sukkot é muito importante também. E eu tinha contado, todos os dias são importantes, o primeiro dia Yom Tov é muito importante. Eu tinha contado uma história, né, que eu escutei muito interessante. Chega um sujeito, apronta, casado, apronta. O sujeito aprontou. Horror. Sai de casa. Sai de casa. Só que ele viu a grande burrada que ele fez. Ele se arrependeu, não teve remorso. Remorso ele voltaria a fazer a mesma coisa. Se arrependeu verdadeiramente. E parece que burrada, fiz errado, quero voltar para casa. Ele quer fazer o quê? Techuvá. Olha só. Fez burrada, errou, se arrependeu e quer voltar para casa fazer Techuvá. Só que a mulher está lá assim, não. Filho pródigo. Também. Ele fez igual ao filho pródigo. Também. Aí ele chega e fala assim, eu quero voltar, mas a minha mulher não vai me aceitar. Já teve um decreto, né? Em Yom Teruah, já teve um decreto. Sai, vai pra rua, né? Aí ele conversa com um amigo. E esse amigo conversa com ele. Você se arrepende verdadeiramente? Você viu que você fez errado? Você quer retornar para casa? Mas para retornar a casa você não pode mais fazer as mesmas coisas. Você tem que se mudar, né? Aquilo eu até comentei, né, que eu tenho conhecido que o cara já casou e descasou 4 vezes. E joga sempre a culpa das mulheres. A culpa é ele. Não são as mulheres. É ele que é o culpado. Enfim. Aí esse amigo começa a aconselhar, não, tudo bem, mas você vai se arrepender, mas você tem que mostrar esse arrependimento. Esses são os 10 dias de quê? Teve Rosh Hashanah, Yom Teruah, né? Os 10 dias. Você tem que mostrar esse teu arrependimento. E buscar esse arrependimento. Mas como é que eu faço isso? Esse amigo eu posso colocar como Yeshua, né? Yeshua que vai nos trazendo. Esse amigo é Yeshua. Fala assim, cara,
Faz o seguinte, vai na porta lá da tua casa, fica na porta da tua casa, o tempo que for, parado, no relento, na chuva, sem comer, olha o jejum de 25 horas, sem comer, mostrando que você está se afligindo porque você se arrependeu. Olha Yom Kippur, você está se afligindo porque você se arrependeu. Mostra aí, fica. Tua mulher vai te ver lá, vai chegar um momento que ela vai se condoer, vai abrir a porta para você. E assim ele fez, ficou. Choveu e tal, não sei o quê, sem comer, frio. Aí a esposa fala assim, fulano, o que você está fazendo aí? Não, aí fala que você se arrependeu, tá, conta a história toda para ela, mostra que se arrependeu, que quer voltar para casa, fazer a techuvá. Aí ela fala assim, tá bom, entra. Aí ele entra, ela pega, dá uma agasalho para ele, um cobertor, cuida dele, faz a comidinha que o cara está sem comer, faz aquela sopinha legal. Lembra, depois de um jejum pode comer, né, um rodízio de pizza, coxer. Mas aí fica nessa história toda, ele vem e tal. Aí ele fala assim, ele percebe que ela perdoou ele. Aí ele vira para ela, fulana, minha esposa, você me perdoa? Sim, eu te perdoo. Então vem cá, me dá um abraço. Ela falou, opa, para. Calma lá. Perdoar uma coisa, agora dar um abraço, você tem que mostrar mais ainda. Você tem que mostrar que você se arrependeu, não só se arrependeu, que você precisa e é dependente desta casa aqui. Eu faço parte disso. Não é só falar, me arrependi e tal, volta para casa e continua a mesma coisa como era. Não, você tem que mostrar. Aí tem 5 dias e vem o quê? Sukkot. Sukkot é essa festa que você está mostrando que você realmente se arrependeu e que você quer mudar. Então só o fato de nós estarmos aqui em uma festa de Sukkot, nós nos alimentamos, fizemos o nosso serviço de Shabbat e tal, todos debaixo do Sukkot, nós estamos mostrando que nós nos arrependemos, que nós dependemos dessa casa espiritual de Hashem, por meio de Yeshua HaMashiach. Entendeu o que é Sukkot? É isso. Voltando só que ele deu uma parada sobre a questão de Yeshua, e já vamos terminar mais 2 horinhas. Oh, que eu não gostei dessa risada. Que negócio. Então, como é que nós sabemos que Yeshua... Eu vou falar muito rápido isso, depois a gente faz um shiur legal. É até bom se a gente puder depois, lá na sinagoga. Vai separando aí depois. A gente vai... se parar de chover, mas se vê que está aumentando a chuva, né? Acho que não vamos conseguir fazer a rápida lá. Vamos ver. Se parar a chuva... Então, a luz está caindo. Então o que acontece nessa história toda? Nós sabemos a data, vou fazer um resumo, que Yeshua não nasceu dia 25, dia 25 é o quê? Nascimento do Deus pagão, Tammuz, também do Solos Máximo, festa da Saturnália, de troca de presentes do Império Romano, que em vez de despaganizar o mundo paganizou os ensinamentos de Jesus e criou-se o cristianismo. Essa que é a situação. Criou-se uma data dentro do judaísmo, porque a gente não sabe a data certa que Yeshua nasceu. Fale da Bíblia. Não, é uma tradição judaica. E não importa muito quando você nasceu, não importa o que você fez. A Leia até conta, né, um médico, quando ela estava numa situação de saúde, né, um médico falou com ela, né, falou assim, olha, na lápide tem a data e entre a data do nascimento e da morte tem um tracinho. O que importa é esse tracinho. Não é a data que nasceu, não é a data que morreu, é o tracinho. Então no judaísmo é isso, o tracinho que importa. Então não tem muita questão de datas. Entendeu? Então, Zacarias, que era um sacerdote, pai de quê? Yohanan, João Batista. Ele exercia o turno em julho, está em Lucas 1:5-8. O seu turno de Abias, ou seja, a família dele, é o turno de Abias,
como na época de Yeshua existiam muitas famílias sacerdotais, servir no templo, os sacerdotes serviam de várias formas. Tem até a cidade de refúgio, né? Mas eles serviam de várias formas. E servir no templo, existia até uma questão, não só uma honra, mas uma questão de levar até para questão até de prosperidade espiritual e material também. Então, de 2 em 2 meses, tem as famílias que serviam. Nós sabemos isso, que é histórico isso, é um fato histórico. Então, a família de Abias servia o quê? Nesta época, mês de julho, eram 2 meses. Então, julho, está em Lucas 1, 5 a 8, né? Por ser o turno de Abias, o 8º turno do ano litúrgico, vamos dizer assim, eclesiástico, como você queira chamar, que começava em março, que está em 1 Crônicas 24:10. Foi o mês de concepção de o quê? De Yohanan, João. O inversor. Lucas 1, 23, 24. Que nasceu, pois, em abril do ano seguinte. Então, concepção foi justamente ele exercia em julho, que é aquela história que aparece um anjo, né? Ele duvida, vai ficar mudinho, meu filho, está duvidando, ficou mudinho. E depois, completando os 9 meses, ano seguinte, abril, ele nasce Yohanan. Yeshua nasceu 6 meses mais tarde da concepção de quê? Yohanan. E a gente tem a passagem, né? Em Lucas 1:26, né? Que 6 meses mais tarde, né? Que teve a questão do nascimento de João, tem a questão da concepção, que encontra, né? Até aquela questão de encontro, e contando essa, quando ficou grávida, né? A gravidez de Isabel, ela estava grávida, e a gravidez de Miriam, Maria. Aí você tem, contando, dá justamente nessa época, de setembro a outubro. Eu estou fazendo um resumo, isso aqui tem que fazer com um gráfico mostrando os meses, que aí a gente tem como ver, esses meses aqui. Meses o quê? Bíblicos com meses seculares. Aí a gente consegue entender melhor. Só estou falando isso aqui para a gente ter uma noção, né? Eu tenho até um gráficozinho aqui, né? Precisava estar passando na tela aqui, só para a gente ter como curiosidade, né? Como foram mudadas as coisas. Então, nasceu nesta época, olha a importância. Nessa época ele fala, eu sou a fonte de água viva, durante essa celebração da libação da água. Então, ele está se apresentando como verdadeira fonte de água viva e salvação, cumprindo as expectativas do quê? Messiânicas, do Mashiach, como está em Isaías 12:3. Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Então ele está mostrando, cumprindo umas profecias. Uma das coisas que também a gente escuta, né? Até de um judeu tradicional, filho de irmã judia e tal, assim, mas Jesus, né, que ele coloca, né? Ou JC, como ele coloca, ou até um outro nome feio que eles colocam, não cumpriu todas as profecias. Legal, realmente não cumpriu. Na segunda volta ele vai cumprir todas. Aí uma vez eu conversando com um judeu racídio, ele falando isso para mim. Aí eu falei, segunda volta. Ah, que isso, segunda volta, você está de brincadeira, quer dizer, ele foi e vai voltar? Eu falei assim, legal. Menahem, Rebbe de Lubavitch, é considerado Mashiach por vocês. Ele cumpriu todas as profecias? Não. E como é que vocês falam? Que ele vai voltar? Ah, não, eu não acredito nisso, eu acho que ele não é Mashiach. Você está fugindo agora disso. Legal, então vamos lá. Qual é o profeta que se espera que ele retorne? Elias. Elias, né? Elias. Elias. Ele vai retornar, você não espera? Ah, eu espero. Então se Elias pode voltar, por que Yeshua não pode voltar?
Ah, não, é diferente. Pensa. Aí ele, vamos mudar de assunto. Aí começou de outra coisa. Entendeu? Você tem que pensar. Eu não sou dono da verdade, mas o que a gente faz é você pensar. Então, voltando aqui. Então, a cerimônia de libação da água é descrita no Talmud, no Tratado de Sukkot 4.9, onde é dito de quem não viu a alegria, lembra que eu falei, dessa cerimônia, nunca viu a alegria verdadeira. Essa alegria é a expectativa de salvação do Olam Rabá, do mundo vindouro. Olha só, que são temas centrais que Yeshua está declarando nessa passagem que a gente falou. Então a conexão entre Yeshua e a festa de Sukkot é rica em simbolismo e significado espiritual, teológico, enfim. Ele apresenta como a realização das promessas de Deus, oferecendo água viva que satisfaz a sede espiritual de todos que creem nele. Ele satisfaz a sede espiritual. Então quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Então, correlacionando a expressão acima, quando a sede, a expressão buscai e encontrareis, como eu falei, que está em Mateus 7, 8, onde a sua diz, pedi, já se usar, buscai e encontrareis. Batei e abre-se usar, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então, mostra a importância da persistência na nossa tefilá, oração e nossa busca do Eterno e cumprir a Torá também. Mateus 7, 7 e 8, né, que é essa passagem que a gente falou, ela está inserida, né, no Sermão da Montanha. Yeshua, nesse Sermão da Montanha, ensina a confiança em quem? No Eterno. E a importância de quê? Buscar ativamente sua vontade. Aquilo que a gente estava falando. Em conhecimento e pratica. Tem conhecimento, vai ficar só com ele. Não ensina, não faz nada. Pouco conhecimento, mas busca praticar. E esse aqui, coitadinho, está precisando da ajuda dos outros, por isso que se junta tudo. Para terminar, aí fica mais 2 horas. Jeremias 29, 13. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca sincera. Kavaná. Qual a intenção do teu coração? Pergunta. Qual a intenção do coração daqueles que não estão guardando o Shabatot, cada Shabat, que sabem que é importante para guardar? Estou guardando em casa, você não está guardando em casa, guardando na sinagoga. Qual a intenção do coração daquele que não está participando das festas? A gente entende, há tempo para todas as coisas, cada um no seu tempo, mas tem coisas básicas que você não pode deixar de fazer. É o esforço. Lembra daquele que eu falei, o marido que ficou na porta? É esse período aqui que a gente viveu, né, de Yom Kippur. Agora ele chegou em casa. Se ele está em casa, o que a esposa vai ver? É esse período agora de Sukkot. Vamos ver. Vou ficar te observando. Né? Ó, estou te observando para ver como é que é o teu comportamento. Não basta só falar. Como é que está o seu comportamento? É aqui. Então, como é que está a tua intenção? Você está buscando de todo o coração? É o próprio Hashem. A esposa é o próprio Hashem. A esposa é o próprio. É o próprio Hashem. Que perdoa, mas tem consequências. E olha, eu estou falando isso, eu não estou falando porque sou melhor que outros.
que vocês... Não. Isso eu aprendi como pastor na época do outro acampamento, né? Tudo que eu falo primeiro está cortado aqui. Para depois eu passar. Rachei também está falando primeiro comigo. Como é que você está, Rosh Caleb? E Yehudá? A tua Kavaná. Você está cumprindo tudo que eu passei para você? Aí eu vou falar, não. Não estou. Não vou. Porque eu sei que ainda tem falhas, eu preciso melhorar. E às vezes eu me deixo envolver com situações que não era para me envolver. Tem coisas mínimas que eu cumpro e às vezes deixo de cumprir coisas mínimas, porque eu me deixo sufocar, vamos colocar assim, no dia a dia. O dia a dia do mundo te sufoca. O trabalho te sufoca. Coisa do dia a dia sufoca. A esposa não. A esposa sempre não. Ainda bem que não, né? A esposa sempre não. A esposa é uma maravilha. Mas a gente entra, às vezes, num ritmo vicioso. Que você não faz, hoje você não faz, aí amanhã você acaba não fazendo. Mas é por isso que Hoje eu não vou... falava isso, eu não falava. Aquilo que eu quero, às vezes eu não faço. E aquilo que eu não quero, às vezes eu estou fazendo. A gente até fala dos níveis, né? Olha só. Isso é aquele nível de Benoni, né? Aham. Sadik, Chá. Isso aí. Não vou entrar agora nisso, mas, enfim. Se você se deixar, é aquele ciclo. Deixo de fazer hoje. Amanhã eu faço. Aquela história da procrastinação, né? Isso é um problema sério. Amanhã eu faço. Amanhã você não vai fazer de novo. Agora, se você entra, hoje eu vou fazer um pouquinho. Amanhã você já está fazendo. Vou me esforçar e vou no Shabat, na sinagoga. No próximo Shabat, você se esforça também. Daqui a pouco, você deixar de ir na sinagoga vai ser um peso nosso. Você vai falar, caramba, socorro, preciso. Está faltando alguma coisa. Me esforço e vou numa festa. Saio da minha casa, vou na casa do Arri, que é uma grande bênção, está achando uma grande brahá, para participar de quê? Sukkot. Fazer a refeição na Sukkot. Poxa, é um dia. Vamos lá. Certo, são todos os dias. Mas, nessa tradição toda, né, entendimento até rabino, pelo menos faça um dia uma refeição completa, participe, pelo menos um dia. Ah, não dá. Mas se você se esforça hoje de fazer isso, amanhã, nas outras festas, mais que eu digo nas outras festas, você vai se esforçar um pouquinho, mas É mais fácil. Quanto menos você faz, menos você vai fazer. Quanto mais você faz, mais vai fazer. Quem pratica esporte? Eu estou precisando voltar, né? Estou precisando. Tem um tempão que eu não pratico, estou precisando, né? Estou precisando. Tem o meu professor que, coitado, falou assim, esse cara me abandonou, meu professor de jiu-jitsu. Quanto mais você pratica, mais você vai fazer melhor. A repetição. Na época eu fazia uma arte marcial há muito tempo, que era chato o negócio. Você repetia. Eu falei assim, cara, que é muito chato isso. Mas de tanto repetir, saía naturalmente. As coisas vão fazendo naturalmente pela repetição, e acontece. Mas quanto menos eu fazia, mais difícil ficava. E se você para também, há uma lacuna, você para você voltar. Vamos voltar, eu e o Ulisses, vamos voltar a praticar esporte. Vamos ficar os dois lá, 1 metro de língua para fora, assim, morrendo. 1 metro de língua, morrendo lá. Vamos lá, corridinha, nem pensar. Caminhada já vai ser um negócio difícil. Começa por aí. Então,
Mas se a gente se esforçar, está sendo difícil agora, se esforçar, daqui a pouco estou lá, eu e o Ulisses, saradão, né? Vamos lá. Eu profetizo para você que eu vejo você, saradão. Receba, meu filho. Precisamos, sem brincadeira, a gente precisa mesmo voltar. Então você vai buscando isso, né? Então, voltando aqui para a gente fechar, Provérbios 8:17, eu amo os que me amam. Como é que você pode dizer que ama alguém se você não mostra? Voltando para o casal. O que a esposa estava falando? Legal. É a festa de Sukkot. Agora você vai mostrar que me ama. Que aí você vai receber o abraço e outras cositas massas. Mas pelo menos, mostra agora. Mostra agora. Mostra que me ama, né? Então, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. O que está falando de madrugada? É porque aquele momento, que espiritualmente tem questões espirituais, mas é um momento que está você e o Eterno. É um momento de intimidade. Por que eu tenho que subir num monte? Você sobe porque você vai sair do teu cotidiano aqui, da confusão, desliga a porcaria. Vou subir no monte, vai ficar com o celular na mão. Desliga a porcaria do celular, sobe no monte. Senão, eis que te digo, eis que te falo. Fala celular, né? Senão, manda uma mensagem aqui para os irmãos celular. Né? A profecia do celular. Entendeu? Não, você tem que se desligar. Então, 3 horas da manhã você também... Tem questões, né, espiritualmente. Estou falando, é um momento de você estar se desligando. O que ele está falando? O Eterno falou assim, você me ama verdadeiro? Pedro, tu me amas, né? Você me ama verdadeiramente? Busca. O que acha? Então, a busca de Hashem pela sabedoria também é um tema recorrente, né? A Torá busca isso. O que é sabedoria? O que Rav Shaul fala também, né? A questão da fé, né? De você racional. A fé racional é isso, você buscar, estudar. Então, o Talmud, em Pirkei Avot, que tem no nosso Siddur, tá? A gente já leu várias vezes aqui. 2,7 é dito o seguinte: aquele que aumenta o conhecimento, aumenta a vida. Vocês pegam no Siddur que está ali, Pirkei Avot. Quem aumenta o conhecimento, aumenta a vida. Vida e mudança. Né? Midrash, Jabá, Cântico dos Cantos, né? 3, 1-4, a busca da amada pelo amado é interpretado como busca do povo de Israel por Deus. Né? A expressão buscai e encontrareis é um convite de busca ativa e sincera por Hashem, pela sabedoria. Tanto que em toda a Bíblia, né, quanto na literatura judaica, essa busca é vista como um caminho de realização espiritual e compreensão divina. Bom, já falei muito, tem já há bastante tempo, não faço nem ideia quanto tempo que a gente ficou aqui, né? Mas esse é um momento especial. E esse mês, né, de Tishrei, é uma alusão ao futuro. Nós passamos por festas que estão apontando ao futuro. O julgamento ocorre em Rosh Hashanah, em Yom Teruah. Posteriormente, o perdão do pecado é concedido em Yom Kippur. Em seguida chega o quê? Sukkot. Shemini Atzret e a alegria delas. Da mesma forma, o futuro, o grande dia do julgamento ocorrerá segundo o que foi dito em Ezequiel 36. E respingarei sobre vós águas puras e os purificarei. Fechando aqui, em Isaías 4, né? Eu perdoarei pelo shofar.
que está em Jeremias 50. Em seguida, em Sucotes haverá 7 páleos nupciais, como o sábio, conforme o versículo traduz em Isaías 4. E uma será a sombra de dia, a época da nossa alegria, e os estranhos se encontrarão lá e pastorearão teu rebanho. Em seguida chegará Shemeri Aretz, quando os que negam a Deus verdadeiro serão destruídos e o povo de Israel se alegrará sozinho. Ele será um dia de finalização para vocês. Então, a cerimônia de Sukkot e todas as cerimônias aludem ao tema de quê? Redenção. Redenção. Já Pêssaro o quê? Criação, um novo momento também, e perdão também. Todas as festas são interligadas. E dessa forma nós buscamos seguir, né, essas festas. Nós vamos ter Simhat Torá, que é a alegria da Torá, que é o final aí do rolo da Torá. Né? Nós vamos comemorar também publicamente que todos os livros nós completamos um ciclo de Torá. Esse ciclo de leitura é finalizado e nós vamos de novo enrolar todo o rolo e fazer uma grande festa, né? Para dizer que Hashem, nós nos alegramos com a tua Torá. Simha, a alegria da Torá. Nós queremos estar contigo. Então esse é o período de festas que a gente está passando. Falamos da libação, né, das águas, fonte de águas vivas, né, que vamos ver agora, nessa próxima semana. Yeshua, essa fonte de água viva. E Simhat Torá, que é o ciclo se fecha de leitura da Torá. Mais uma vez, nós podemos falar assim, Hashem, obrigado. Vamos começar de novo. É um novo ciclo, um novo chamado que Hashem tem para nós, uma nova oportunidade que Ele nos dá para seguir em frente. Amém? Amém. Já falei muito. Finalzinho aqui só para lembrar essas duas festas, eu não faço a mínima ideia quanto tempo a gente está falando, já deve estar muito tempo. Né? Então é isso, agradeço a todos vocês, agradeço aos que estão assistindo e irão assistir também. E vamos encerrar, que o Eterno os abençoe e os guarde. Deixem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.